E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então o assunto que a gente estava discutindo, né? A gente estava pensando ali um pouco como construir a mecânica quântica, ou pelo menos entender como que a mecânica quântica se constrói, para a gente entender também a diferença entre a estatística de um e a estatística do outro, né? Ou seja, a estatística clássica, que a gente discutiu já aqui bastante, e estatística quântica, que a gente vai ver um pouco agora, e mais para frente a gente vai ver de novo com um pouco mais de profundidade, tá? Nesse curso tem essa primeira discussão da parte só da interpretação estatística e depois vem uma discussão mais detalhada sobre a mecânica quântica em geral, certo? Bom, então, para lembrar um pouco, a gente estava discutindo ali como que encontrava uma álgebra que, de certa forma, carregava as informações da geometria por trás do caráter de segunda ordem das equações de Newton, né? Então a gente viu lá que tinha as equações de Hamilton, então x ponto é del H del P e P ponto é igual a menos del H del X. Vocês lembram disso aqui, pessoal? A gente construiu, né? A gente construiu ali um objeto chamado H. Esse objeto a gente chama de hamiltoniana, ele vai ter um P quadrado sobre 2m, né? E vai ter também aqui mais um termo que vai ser um potencial V, né? Então a gente mostrou como que a gente sai das equações de Newton para chegar nessas duas equações aqui. Tá? Não tem uma diferença muito profunda, tem, mas não tem uma diferença do ponto de vista da manipulação algébrica, uma diferença muito grande entre as equações de Newton e essas aqui. O ponto principal é que aqui a gente construiu duas de primeira ordem, enquanto a equação, né, de Newton, se você botar aqui do lado, fica F igual a mx dois pontos, né? Então, uma equação com termo de derivada segunda se transforma em duas equações com termos de derivada primeira, né? Um termo de derivada primeira aqui e um termo de derivada primeira aqui. Geralmente isso é uma regra, exceto por casos excepcionais, que você pode pensar. Uma equação de ordem 10 pode ser pensada como 10 equações de ordem 1, tá certo? E esse tipo de construção, basicamente, só muda um pouco o ponto de vista do que está acontecendo, mas não muda essencialmente nada na prática. Vocês lembram disso aqui? Né? A gente mostrou também que a taxa de variação de um certo observável, no caso x aqui, vai ser dado pelo... Deixa eu ver onde é que eu mostrei isso. Cadê? Isso. Vai ser dado pelo parênteses de Poisson de x com h. Vocês lembram disso aqui, pessoal? Ou está muito atrás na cabeça de vocês? Está muito longe? Né? A gente definiu esse objeto aqui, né, para funções f de x e p e uma função g de x e p. O nome desse cara aqui é parênteses de Poisson, né? E ele é definido como del f, del x, del g, del p menos del f, del p, del g, del x, certo? E a gente mostrou que essa estrutura, e esse sinal de menos aqui, inclusive, vem dessa estrutura aqui com essa troca, tá vendo? Aqui, ó, x ddp, p ddx, x com mais, p com menos, certo? Então, essa estrutura aqui nada mais é do que, o reagrupamento dos termos que a gente tinha anteriormente aqui, certo? Mas o importante desse reagrupamento é porque ele dá para a gente uma estrutura de produto. Isso aqui é um produto, né? Esse cara aqui, a gente pode escrever ele assim, ó, botar em aberto, é um produto entre observáveis, tá certo? E esse produto entre os observáveis é basicamente o que a gente usa para construir, então, a mecânica quântica. A diferença é que os observáveis vão ter um caráter diferente, tecnicamente, né? Em vez de serem funções, eles vão ser operadores. Não sei se estão...
Só um segundinho. Bom, pessoal, até aqui, vocês estão lembrando? Tá muito... Quer que eu revise um pouco mais? Vocês têm alguma clareza do que está acontecendo? Né? Vocês têm funções do tempo, momento ou velocidade, se você preferir, e posição. Essas funções, elas satisfazem uma lei aqui, né? Uma construção axiomática. Você define quem é a força vai ser uma função da posição, pode pensar no sistema massa-mola e tal. Você coloca aqui, ele te diz como é que você calcula a aceleração a cada instante. Se você tem a posição e a velocidade, a aceleração te permite calcular a próxima posição e a próxima velocidade. E a gente já discutiu isso bastante, que um processo iterativo vai te levando para o futuro, em que você vai calculando a próxima posição, a próxima velocidade, e você consegue resolver o seu sistema, certo? Esse mesmo paradigma pode ser reescrito assim, e existe uma noção de rotação aqui, né? Uma coisa do tipo, a variação dessa função em P é o que gera a variação de x no tempo. E a variação dessa função em relação a x negativo gera a variação do momento no tempo, tá certo? E essa rotação está associada a esse produto aqui, que diz como que a posição se relaciona com o tempo, né? Onde agora essa função hamiltoniana, ela é muito especial porque ela que define a dinâmica, tá certo? E ela vai ser assim para sempre, né? Vocês vão usar isso aqui extensivamente. Qualquer um de vocês que permanecer na física vai usar essas equações e essa estrutura que eu estou mostrando para vocês o tempo todo, tá? Porque basicamente tudo que a gente faz ou no formalismo lagrangiano ou no formalismo hamiltoniano. E se for no formalismo hamiltoniano, são essas equações. Se for no formalismo lagrangiano, são equações similares, mas mais proximamente associadas a essa equação de segunda ordem. Enquanto o formalismo hamiltoniano é um formalismo de primeira ordem, geralmente no lagrangiano você trabalha com formalismo de segunda ordem, certo? Então, essas duas estruturas matemáticas, elas são bastante profundas e elas têm, digamos, importância total em vários outros ramos da física, ok? Bom, então, eu tinha feito isso aqui tudo até a última aula, né? A gente discutiu um produto qualquer. Eu falei para vocês que esse produto aqui, ele é um produto de Lie também. Né? Esse produto de Lie, esse parêntese de Lie aqui, ele também serve para definir um grupo de transformações. Você pode pensar que, vamos pensar aqui em um oscilador harmônico. Então, se você pensa num oscilador harmônico, pensa que aqui é o momento da partícula, né? E essa aqui é a posição, certo? Bom, digamos que eu estou aqui nessa situação aqui, ok? Então, se meu oscilador está aqui, o que vai acontecer com ele quando o tempo passar? Pensa, né? Você pega um sistema massa-mola, aí você puxa, digamos que o ponto de equilíbrio seja na origem, tá certo? Então você puxa a sua mola. O que vai acontecer quando você soltar ela? Você puxou, ela está parada, então ela tem momento zero, certo? Momento aqui é zero. Velocidade é zero, momento é zero. Então você puxou a mola até aqui, a bolinha, né? Aí você soltou. O que vai acontecer com ela? Vai começar a andar na direção do ponto de equilíbrio, certo? Então ela vai ganhar momento e vai perder posição, digamos assim. A posição dela vai diminuir porque ela vai se aproximar do centro. Então ela vai fazer isso aqui, certo? Até ela chegar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio, né? No ponto de equilíbrio ela tem a velocidade máxima, né? Se ela está se aproximando aqui, então ela está tendo a força aumentando a sua velocidade até o momento que ela chega no ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio não tem mais força, a força é zero, né? E a velocidade é máxima, porque toda a força que causou a aceleração aconteceu enquanto a partícula estava deslocada até o ponto de equilíbrio. Então, a partir de então, o que vai acontecer com a partícula? Ela vai para o outro lado do ponto de equilíbrio, certo? Até ela atingir o máximo da sua extensão aqui. Okay? E depois ela vem até aqui, e se eu fosse bom de desenho, isso aqui seria uma elipse. Okay? Então a mesma coisa, a partícula vai oscilar, só que ela oscila no espaço real. No espaço de fase, que eu já discuti com vocês bastante, ela faz essa elipse, tá certo? E essa elipse vai depender da frequência e da massa da partícula, tá certo? Ou seja, os eixos da elipse vão depender da massa e da frequência da partícula. Agora veja, você pode pensar
nisso como uma transformação no espaço de fase. Então veja, imagina que eu faço o seguinte, eu pego aqui e digo que esse é um certo instante de tempo, T1. Então quando o tempo passa de T1 para T2, isso é equivalente a eu transformar o meu plano girando, só que girando as coisas dentro de uma elipse, tá certo? Pensar num círculo é fácil, é um giro simples, né? Aqui, em termos de uma elipse, você tem que ir girando as coisas a manter a proporção da elipse, tá certo? Então, girar esse ponto daqui para cá é fazer uma transformação que está associada a um certo ângulo θ aqui. Então, deixar o tempo passar e transformar os pontos no plano girando eles é equivalente, tá certo? Então, a evolução temporal, ela também é uma transformação no espaço. Aqui, no caso, no espaço de fase, tá certo? E é por isso que o produto de Lie, ele te está dizendo, ele está te mostrando que existe um grupo de transformações. E esse grupo é bastante interessante. Esse cara vai girar, e esse grupo é de tal forma que depois que um certo tempo especial passa, né? Quando o seu tempo for igual a 2π sobre ômega, vezes um número inteiro qualquer, digamos que ômega seja a frequência do meu sistema, o que vai acontecer com a partícula? Ela vai voltar para o ponto original. Tá? Então ela vai sempre ficar voltando para o mesmo ponto aqui. Então, do ponto de vista do sistema, da transformação do espaço, é uma transformação que daqui a pouco ela volta a ser a identidade. Ela gira até voltar a ser igual, gira até voltar a ser igual. Certo? Então, novamente, estou querendo trazer para vocês o máximo de intuição e trazer a importância do produto de Lie aqui e como que a gente pode pensar na evolução temporal como uma transformação, tá certo? Então, assim como a simetria por translação temporal, né, diz para a gente que, né, a derivada de H a gente calculou lá atrás, é o parente de Poisson de H com H, mas a gente mostrou que o parente de Poisson é antissimétrico, então isso aqui é zero, certo? Daqui sai todos os outros teoremas de conservação também. Você mostra que se o seu H é invariante sobre translação, né, então a gente mostrou que quem gera translação é o momento. Então, P ponto é igual a PH. Se o H não muda quando você muda a posição, ou seja, quando você translada o seu sistema, o seu H é o mesmo, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser zero. Isso é o que? A conservação do momento linear. Certo? Então, é só algumas pinceladas para vocês terem a ideia de quão importante é isso aqui. Vocês vão rever essas coisas de novo ao longo do curso. Bom, qual o grande passo que a gente tem que dar para sair da mecânica clássica para a mecânica quântica? É saber que esses caras aqui que serão operadores, tá certo? Eles vão ter que respeitar a mesma álgebra que você tinha para as variáveis clássicas, tá? Então, o que a gente vai chamar de comutador, né? Ele vai virar aqui IH cortado, X e P. Certo? Então, a variável clássica X e a variável clássica P, que é simplesmente o momento linear e a posição da partícula, tem que ser transformadas em operadores na mecânica quântica de forma que o comutador, que a gente vai definir assim, dado um operador qualquer e um operador qualquer, o comutador nada mais vai ser do que AB menos BA. Ok? Isso é uma definição, 3 barrinhas aqui, uma definição do comutador. Certo? Então, como eu falei para vocês, aqui a gente fez F e G. Então, os operadores associados a esses novos observáveis quaisquer aqui, têm que respeitar também isso aqui. Tá? Então vocês vejam que a mecânica clássica, ela amarra a mecânica quântica. Qualquer coisa que seja, por exemplo, se você pega uma relação entre momento angular e translação e tal, na mecânica clássica,
essa mesma relação tem que estar sendo satisfeita na mecânica quântica, tá certo? Então, de certa forma, não existe grande diferença do ponto de vista das transformações entre a mecânica clássica e a mecânica quântica. A diferença crucial é que na mecânica quântica os seus estados são descritos pelas funções de onda, tá certo? É isso realmente que vai fazer a grande diferença. E aí, como que você extrai a informação dessa função de onda, né, é uma maneira probabilística e tem uma probabilidade que é profundamente diferente da probabilidade clássica, tá certo? E aí a gente vai discutir agora um pouco como que a gente sai disso aqui, ou seja, se a gente acredita nessa brincadeira aqui, como que a gente chega no princípio de incerteza de Heisenberg. Né? Porque o princípio de incerteza de Heisenberg é aquela construção intrínseca da mecânica quântica de que você não consegue colocar a incerteza na sua determinação da posição e do momento em conjunto tão pequena quanto se queira. Ou seja, ele te diz que é impossível melhorar o seu aparato de medição de forma que as incertezas se aproximem de zero. Você tem um limite inferior. Você pode melhorar o seu aparato o tanto que você quiser. Vai chegar uma hora que você não consegue melhorar mais ele. Ou você melhora ele, mas a variabilidade do sistema vai estar ainda acontecendo porque o sistema é intrinsecamente indeterminado. E é interessante vocês pensarem que a gente não está fazendo uma coisa muito... a gente não está mudando tão radicalmente assim a mecânica clássica. A gente está mantendo a estrutura algébrica dela aqui, né, quando a gente passa daqui para cá. Mas essa troca de estados que eram antes representados por posição x em momento p, passando para o que a gente vai pensar, vai ver como um vetor aqui de estado, essa transformação é que vai fazer todo o trabalho de mudar, de causar todas essas consequências aqui no nosso tratamento. Ok? Pessoal, dúvidas ou alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Bom, agora vamos ter... Isso. Da dualidade também? O quê? O princípio da dualidade da partícula. Ele também é construído a partir disso. Veja, o problema do princípio da dualidade é que ele não é um princípio formal assim como esse, certo? Ou seja, quando eu falo para você o princípio de incerteza de Heisenberg, eu posso te dizer exatamente qual a estrutura matemática que representa ele, certo? A dualidade onda-partícula, ela está mais associada ao caráter ondulatório, quando você pensa na partícula descrita pela função de onda, tá certo? A sua função de onda, né, ela vai ser uma função assim, que vai ter oscilações nessa função, né? E isso te lembra uma coisa ondulatória, porque lembra, por exemplo, a descrição de ondas no mar, tá certo? E aí você pensa, bom, então esse cara aqui te dá a descrição ondulatória. Da onde vem a descrição de partícula, né? Vem justamente do que a gente entende menos da mecânica quântica, vem do processo de medida. Ou seja, essa descrição aqui ela é válida sempre, né? Só que na hora que você faz a medida, você diz o quê? Eu tenho aqui o experimento de fenda dupla, né? Então eu estou mandando uma partícula aqui. Só que quando eu mando uma partícula, essa partícula ela está se comportando como uma onda aqui, certo? E aí o que vai acontecer? Essa onda ela vai fazer assim, né? E vai ter no aparato, você vai ter interferência entre a onda que passou por aqui e a onda que passou por aqui. Assim como você tem no mar, tá? Se você pegar um líquido, botar duas barreiras e botar dois buracos e fizer ondas aqui, as ondas vão passar pelos dois buracos e elas vão ter interferência. O que é interferência? Imagina que essa onda aqui, ó, ela chega nesse ponto, deixa eu fazer aqui, ó. Nesse ponto aqui, digamos que é a parte da onda que está com a crista para cima, né? Então, o risco que eu coloquei aqui é a parte da onda que está com a crista para cima. Ou seja, quando você vê o mar, é aquela ondinha que vem de cima. Se você olhou já isso no mar, você já viu que às vezes o mar está quebrando de uma maneira irregular. Então, às vezes ela quebra com uma onda para cá e às vezes quebra com uma onda para cá. Se você prestar atenção, você vai ver que a onda, uma sobe em cima da outra. E no momento que ela sobe em cima da outra, a amplitude fica maior ainda. Ou seja, soma a amplitude de uma onda com a amplitude da outra onda. Tá certo? Então, nesse momento aqui, essa amplitude é maior, né?
Como eu falei para vocês, a descrição aqui é estatística, então a amplitude desse negócio te dá maior probabilidade. Agora, se tem maior probabilidade aqui, né, digamos que vai ter um ponto que vai coincidir das duas ondas chegarem com a crista, somada no mesmo ponto, tá certo? Então a probabilidade aqui vai ser maior. Significa que quando eu mandar essas partículas aqui, eu tenho que encontrar elas com maior probabilidade nesse ponto, tá certo? Ao mesmo tempo, vai ter uma região em que uma vai estar com a crista para o alto e a outra vai estar com a crista para baixo. Então o que vai acontecer? Vai diminuir a amplitude, então eu vou ter pontos com menor probabilidade. Mas isso só acontece com a água porque a água está percorrendo, tem bastante água, né? Ou seja, o líquido tem vários elementos do fluido e eles estão percorrendo ali o que é que seja, o mar, a costa, né? E estão batendo em algum lugar. Aqui a gente está falando de uma partícula. Eu pego um elétron, né? Um próton, um nêutron lento, mando ele aqui. Como que ele está interferindo com ele mesmo? O que é o nêutron? É a onda ou é a partícula? Tudo que eu falei até agora diz pra gente alguma coisa sobre ondas, né? No momento que eu falei de partícula. O problema é que na hora que a gente não mede a onda. Por exemplo, se eu fosse fazer esse experimento no mar e colocasse um anteparo, eu ia medir simultaneamente vários pedaços da onda batendo no meu anteparo. Aqui eu ia ter um elemento do fluido batendo aqui, aqui também, aqui também. Na mecânica quântica é um pouco diferente. Na hora que esse cara evolui até aqui, ele vai acender um ponto do detector. Só um ponto. Então, uma mesma partícula, ela tem que ser descrita como ondas até aqui. Mas na hora que eu detecto ela, tem que ser vista como uma partícula. Não é que ela tem que ser, é o que acontece. Na prática, não vai acender mais de um ponto. Digamos que o meu detector seja um monte de caixinha, tá certo? E aí, a hora que a partícula entra em uma dessas caixinhas, eu falo, opa, foi medida ali. Ela nunca é medida em mais de uma caixinha. Ela só é uma partícula, só mede uma caixinha. Tá certo? Então, o caráter de partícula aqui, ele vem no processo de medida. Só que o processo de medida não é descrito pela equação de Schrödinger. A gente não tem uma equação dinâmica, no sentido da equação de Newton. Né? Dinâmica por quê? Porque ela te diz o estado inicial para o estado final. Ela diz como evolui no tempo. A gente não tem uma equação dinâmica que descreva a detecção. Né? Ou seja, a mecânica quântica diz o seguinte, existe a probabilidade, né, de eu medi-la em algum desses pontos aqui. Aí eu medi. Isso aí não está muito bem posto, não existe uma estrutura formal matemática que descreva o que é eu medir. Tá certo? E no momento que eu meço, eu vou medir só uma das coisas. Então ela precisa ser partícula na hora que eu meço. Por mais que todo o movimento dela antes tem que ser descrito por uma onda. Tá certo? Então é bastante delicado a questão da onda-partícula, tá certo? Justamente porque parte da resposta está numa parte da teoria pouco compreendida. Né? Não pouco compreendida, porque a gente já avançou bastante, mas menos compreendida que o resto. E não ainda formalmente bem descrita. É esquisito pra caramba, cara. Se você pensar, você poderia pensar, não, mas é porque o que está acontecendo é o seguinte, eu não consigo mandar uma partícula só, eu mando um monte aqui. Então, na verdade, tem uma que passou por aqui, uma passou por aqui, aí, na verdade, elas ficam batendo umas nas outras, é por isso que elas formam um padrão de interferência. Mas os caras foram e fizeram experimentos de tal forma a ter garantia que está passando uma partícula de cada vez. Então, eles mandam uma partícula só e ela interfere com ela mesma. Ou seja, a onda da partícula, a onda que representa uma única partícula, precisa interferir com ela mesma para gerar o padrão aqui. Então você vai mandando um nêutron de cada vez aqui, aí vai acender aqui. Daqui a 5 minutos você manda outro, acende aqui. Não, estou brincando, 5 minutos. Mas eu quero só dizer que para ter tempo suficiente para ter certeza que não é o mesmo nêutron lá fazendo alguma coisa. Aí você vai mandando aqui, aí acendeu uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui. Aí você vai formando um padrão de interferência aqui atrás. Aqui onde vai cair mais nêutron, onde caiu mais nêutron, aqui caiu mais, aqui caiu menos, assim por diante. E esse padrão de interferência, ele vai lembrar as ondas. Só que na hora que eu medir, ou eu medi aqui, ou eu medi ali, ou eu medi acolá. Então, assim, isso é profundamente estranho. Não é à toa que esse é um experimento tão central em todas as discussões de mecânica quântica, né? No sentido de que, quando a gente vai tentar mostrar para o público, esse é o melhor experimento que ainda tem alguma lembrança de uma coisa clássica e claramente mostra que mecânica quântica não é mecânica clássica, certo?
Mas é isso. Não dá para saber qual vai ser a próxima caixinha que vai cair. A probabilidade de cair mais é de 1%. Exatamente. Não tem como. Não tem como. Se você mede ela antes, digamos que você bota um aparato aqui para medir onde ela está antes dela bater aqui. Aí você muda o padrão de interferência, porque o aparato ele vai mudar o padrão das ondas. Assim como essas duas fendas mudaram o padrão que vinha antes, tá vendo? O padrão antes era um padrão simples, é uma onda que vai espalhando. Aqui as duas fendas mudaram o padrão, tanto que se eu fecho uma das fendas, o padrão muda, porque não tem mais interferência. Né? Se eu fecho essa fenda aqui, esse padrão aqui ele vai ficar bonitinho assim, ó. Vai ficar só uma coisa assim, ó. E pronto. E se eu faço isso no laboratório, é isso aqui que eu encontro. Se eu fecho a fenda e agora passo o meu nêutron por aqui, jogo meus nêutrons aqui, eu vou encontrar aqui um pico e aí vale para cá e para cá. Né? Então, entre outras razões, essa é uma que as pessoas dizem que a mecânica quântica é incompleta, né? Ou seja, tem alguma coisa que parece estar faltando aqui na nossa descrição. Tem alguma compreensão, alguma fórmula, alguma dinâmica que que falta para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui. Bom, a interpretação mais antiga, né, a interpretação de Copenhagen, ela dá um passo filosófico. Ela diz assim, não interessa o que está acontecendo. Na verdade, você nem pode perguntar sobre o que está acontecendo. Um físico, um cientista só pode se perguntar sobre os dados. Ou seja, ele só pode se perguntar sobre as medições. Tudo que acontece entre uma medição e outra é irrelevante. Então, de certa forma, isso meio que deu uma resposta fácil e difícil ao mesmo tempo para esse problema, né? É fácil porque você resolveu, não posso perguntar nada, é isso que acontece, ponto final. Mas é difícil porque muitas vezes a ciência se constrói com especulações, você supõe que existe sim uma descrição física razoável que vai te dar alguma compreensão do que está acontecendo entre esses eventos, e essa imaginação humana que às vezes nos guia a soluções, né? Então, por um lado, ela dá uma resposta do ponto de vista filosófico, mas de outro ela fecha essa porta da especulação, né? Durante muito tempo, especular sobre essas coisas era visto como fazer uma coisa errada na física e tal. Então hoje não, hoje a gente tem muitas interpretações, né? Então, na verdade, muitos mundos, então é basicamente o seguinte, o nêutron ele caiu em todas as caixinhas aqui, né? Bom, eu estou falando de uma maneira muito simplista, tá? O nêutron caiu em todas as caixinhas, só que em cada universo ele caiu em uma caixinha diferente, né? Eu não gosto muito dessa interpretação, por várias razões, porque ela é bastante estranha. Você tem que aceitar que o universo se bifurca infinitamente frequente a cada instante, né? Eu não sei quão razoável é isso. Bom. Bom, vamos lá, tem bastante coisa interessante aí. As desigualdades de Bell são desigualdades que você encontra que vão ser satisfeitas ou não, dependendo se sua estatística é clássica ou quântica, certo? Então, qual a ideia das pessoas que pensam em variável escondida? O nêutron ele está andando para cá, tá certo? Agora imagina que esse nêutron tem alguma outra variável estranha dentro dele. Por exemplo, imagina que você vê um jogo de beisebol, o cara vai jogar bola. Já viu que às vezes a bola vai reto, às vezes a bola vai fazer um arco, né? Isso tudo depende do momento angular que o cara bota na bola, tá certo? Agora imagina que você está descrevendo esse arremesso dessas bolas e você não tem ideia de que tem momento angular na bola ou não.
Você pensa assim, ela deveria sempre em linha reta. Mas você é um físico, você é um cara empírico, e você vê que na prática ela não vai sempre em linha reta. Às vezes ela vai fazer uma curva, vem para cá, e você faz simplesmente um padrão, né? Você fala, bom, se ela andasse em linha reta sempre, ela cairia aqui. E você não sabendo que havia momento angular na hora que você dispara a bola, você percebe que às vezes ela cai aqui, às vezes ela cai aqui, às vezes ela cai aqui, e vai formar um padrão aqui de distribuição de quanto mais a bolinha vai cair no centro, mais para cá, mais para cá. Só que o que está acontecendo aqui é que o seu lançador, ele lança a bola com o momento angular aleatório. Ou seja, você não sabe, às vezes ele está lançando sem momento angular nenhum, a bola está indo reto, às vezes ele está dando um giro na bola, a bola está indo girando. E você não sabendo disso, você, na verdade, o que você está traçando aqui é a distribuição de probabilidade do momento angular da bola. Tá certo? Então, a variável oculta é o momento angular. Né? Aí você pensa, bom, mas então como é que eu posso me livrar disso? Como é que eu posso me livrar dessa possibilidade? Né? Você fala assim, porque quantas coisas escondidas podem ter no sistema? Eu não sei, às vezes tem 88 mil novos parâmetros que eu precisaria descrever para descrever a posição de uma partícula. Por enquanto a gente acha que é só momento e posição, né? Mas eu poderia inventar qualquer outra coisa. Eu falei de momento angular porque é uma coisa que vocês sabem que existe, mas poderiam ser coisas que a gente não sabe que existe ainda. O spin, cargas estranhas, carga elétrica, carga fraca, carga forte. A gente não sabe o que pode acontecer aqui. Então o Bell, que era um cara realmente brilhante, ele conseguiu montar umas desigualdades que capturam a possibilidade de ter uma variável escondida sem estabelecer qual seria ela. Ele diz o seguinte, olha, se há uma variável escondida, então o tipo de estatística que vai ocorrer aqui no anteparo vai ser uma tal estatística, tá certo? E o que acontece é que foram feitas as medidas para distinguir essas duas estatísticas e mostrou-se que não pode ser uma estatística de variável escondida. Então, de certa forma, ele foi brilhante que ele conseguiu jogar todas essas possibilidades de variável escondida fora, né? Montando as desigualdades. E no momento que aquilo foi experimentalmente mostrado que a estatística certa é a quântica, não a da variável escondida, então mostrou-se que não tem variável escondida, certo? Ainda não. Porque a ideia dele, a variável escondida, está na bola, está na partícula. É o que a gente chama de uma variável escondida local. Então, o que quer que seja a sua partícula, ela carrega a variável escondida dentro dela, tá certo? E por causa disso, ele conseguiu montar as desigualdades dele. Agora, e se a variável escondida é global? Ou seja, se existe uma informação que percebe todo o espaço aqui, né? Se você tem essa informação que é global, ou seja, é como se você estivesse influenciando, né? Digamos que você pensa classicamente, o seu nêutron está vindo aqui, né? Mas, se você pensar que o que influencia o nêutron não é só a sua vizinhança, mas todo o espaço em volta dele, então você tem variáveis escondidas globais, não locais, se você preferir, né? E aí você consegue explicar o padrão de interferência. Então, sim, foi um avanço incrível, mas ainda não joga fora as globais, ou as não locais. Agora, quem quer variáveis escondidas não locais? É muito estranho. Porque a gente pensa assim, bom, tudo que influencia esse giz é as coisas que estão em volta dele. A parede influencia esse giz na medida de que, sei lá, a luz reflete na parede e depois bate no giz. Mas a parede imediatamente, instantaneamente, não pode afetar a posição do giz. Na verdade, a gente tem outros caráteres importantes. Por exemplo, a própria relatividade restrita dá uma velocidade máxima de propagação das coisas. A velocidade máxima é a velocidade da luz. Então, como que a parede pode influenciar instantaneamente a posição do nêutron? Então, as variáveis escondidas não locais são muito estranhas, mas elas resolvem o problema. Inclusive, tem um experimento, depois eu posso encontrar o link, mando para vocês no Classroom. Então, imagina o seguinte, você pega umas ondinhas dessa aqui, né, e você monta um sistema que é uma pequena esfera que fica pingando em cima dessa ondinha aqui. Então, imagina que é como se fosse uma bolinha flutuando em cima da onda do mar. Né? Então, se você tem uma bolinha aqui e você faz uma onda, a onda vai bater na bolinha, vocês concordam? E vai fazer a bolinha se movimentar. E aí você pode pensar o seguinte, eu pego aqui, boto ondas na água, num líquido especial, e boto uma bolinha aqui, e essa bolinha vai ser carregada por essas ondas. Quando você olha aqui o padrão de interferência, vai ser o padrão de interferência certo.
porque as ondas interferiram uma com a outra e carregaram a bolinha. Então, o fato desse cara aqui ser uma crista maior, porque foi uma interferência construtiva dessa com essa, faz com que, se a bolinha esteja aqui, se a bolinha estiver aqui, ela vai receber uma força maior, porque a onda ali está maior, certo? Então, esse experimento, ele mostra que existem modelos análogos que descrevem a mecânica quântica corretamente, mas a mecânica quântica teria dois pedaços, a bolinha e a onda, certo? E isso, na mecânica quântica, se chama modelo bohmiano, de Bohm. David Bohm foi um cara que falou o seguinte: a onda piloto é a onda que carrega a informação, que carrega as partículas, tá certo? Então essa ideia que foi mostrada experimentalmente também da onda piloto, né, no caso, essa onda carregando essa bolinha, já tinha sido inventada pelo David Bohm há um tempo atrás, como uma mecânica quântica em que a função de onda ela não é ainda aquilo que descreve a natureza. Ela descreve essas ondas especiais, que a gente nunca vai medir, que carregam as partículas, e as partículas em si, né, permanecem como sendo o objeto principal da nossa análise, certo? Então, mas a mecânica bohmiana também tem seus problemas, ela não lida bem com campos fermiônicos, né? Existem algumas formulações, mas é muito difícil, quando você passa da mecânica quântica para a teoria de campos, permanecer com a mecânica bohmiana. Ela fica mais estranha. Não é impossível, mas é mais difícil, certo? Então o status é mais ou menos esse. A gente tem a demonstração de que não pode ser variáveis ocultas locais, né? Mas isso não exclui as não locais, só que as não locais são estranhas, né? Porque elas precisam desses dois aspectos. Eu preciso da função de onda que carrega a minha partícula e minha partícula sendo carregada por ela, certo? E tem também umas outras maneiras de você lidar com as desigualdades de Bell ainda mais complicadas, né? Porque aqui você está supondo que toda vez que você mede alguma coisa, você está medindo de forma independente da primeira medição. Então você mediu um primeiro nêutron e você mediu o segundo nêutron independente do primeiro. Da mesma forma que você joga uma moeda, a primeira vez que você lançar essa moeda, ela vai cair, a segunda vez não tem nenhuma correlação com a primeira, porque você lançou de forma totalmente independente. Tem gente que questiona isso, questiona a possibilidade de haver eventos independentes. Mas isso é muito mais radical ainda, porque você está questionando a própria possibilidade de ter coisas independentes na natureza, né? Porque se não há coisas independentes na natureza, você está indo radicalmente no determinismo. Então, tudo é determinado, tudo que vocês vão fazer está determinado. Então, né, basicamente, o mundo é newtoniano e o futuro é exatamente previsto pelo passado, certo? O que pode ser verdade, né? Mas estou dizendo que, do ponto de vista filosófico, é uma postura ainda mais radical, eu acho, do que tudo que a gente discutiu antes. Então vamos lá. Pensa que você tem... Você perguntou sobre entrelaçamento, né? Pensa que você tem uma caixinha com duas bolas, uma azul e uma verde, certo? Você pega essa caixa, tira uma bola. Você não viu a bola. Você pegou um pano e tirou ela embolada num pano e guardou ela aqui, certo? Agora, você pega a caixinha que tem a segunda bola e você leva para o Japão. Okay? Você quer saber qual a bolinha que está na caixa que está no Japão. Você sabe que tinha uma azul e uma verde. A hora que você a hora que você vê, né, a cor da bolinha que ficou com você vai saber a cor da bolinha que está no Japão. Certo? Se você olhou aqui, opa, eu estava com azul, então a que está lá é verde. Isso para você transmissão instantânea de informação? Porque você está sabendo a informação instantaneamente da cor da bolinha que está no Japão, sendo que você está separado por quilômetros e quilômetros, sendo que você simplesmente descobriu a bolinha que estava com você. Mas não, né? É que você descobre só depois que você tira o pano. Mas a bolinha já estava lá, né?
Não é tão estranho assim. A bolinha já estava lá. Não tem, é porque eu escolhi não olhar, mas ela estava lá e ela era verde ou azul o tempo todo, a hora que eu levei para o Japão. Certo? Então, o que acontece é que esse tipo de correlação estatística é sempre assim. Se eu pego uma caixa que tem um número limitado de objetos, faço um certo experimento tirando objetos aqui, a hora que eu levar essa caixa para outro lugar e tirar os objetos lá, você vai ver uma correlação entre os objetos que você tirou aqui e tirou lá. Né? Se você tirou o azul aqui, claro que você só pode ter tirado a verde lá. É uma correlação de 100%. Se fosse uma coisa mais complicada, com mais objetos ou com mais estados, é claro que não ia ser tão simples assim. Digamos que você tivesse bolinhas com mais de uma característica e assim por diante. Por que a coisa fica estranha? Por causa da mecânica quântica. Porque, classicamente, não tem problema nenhum nisso. Tem uma correlação a priori entre essas duas bolinhas, né? E você simplesmente levou para dois lugares diferentes. Agora, imagina o seguinte, imagina que você tem aqui um estado físico qualquer, né? Uma partícula que é instável. Aí essa partícula decai e lança um fóton para cá e um fóton para cá, certo? Então você tem um fóton indo para uma direção e um fóton indo para outra. Essa partícula estava paradinha antes, então ela tem momento angular zero. O fóton que vem para cá, ele sempre tem um momento angular intrínseco, que chama spin. Então ele vai ter um momento angular para cá, tá certo? Só que se esse cara tem um momento angular para cá, e para conservar o momento angular, significa que esse outro ele tem que ter um momento angular para cá. Porque aí quando eu somo o momento angular dos dois fótons, dá zero, então o momento angular inicial, que era zero, é preservado porque continua assim. Essas são as duas cores, tá certo? Então você tem aqui uma partícula, ela decaiu, lançou os dois fótons. Aí um foi para cá e outro foi para lá. Na hora que eu meço esse fóton aqui, eu sei, na hora que eu meço a polarização desse fóton, ou seja, o momento angular dele aqui, eu instantaneamente sei o daqui, certo? Só que do ponto de vista da mecânica quântica, eu não posso dizer nada sobre como o sistema estava antes de chegar na barreira. Porque eu não tenho como dizer que o nêutron está aqui, aqui e acolá. Ele precisa seguir o padrão de interferência. Então, basicamente, até eu medir esse fóton, esse outro também estava no estado quântico. Ele não estava no estado medido. Ele está no estado quântico indeterminado. Só que no momento que eu meço esse cara aqui, a 200 mil quilômetros de distância desse cara aqui, eu colapso a função de onda desse cara aqui também. Então veja, aqui eu estou colapsando a função de onda do nêutron na hora que ele bate no anteparo. Mas aí é mais fácil da gente entender. O nêutron veio, bateu no anteparo, na hora que ele bateu no anteparo, alguma coisa física aconteceu e houve o processo de medida. Por mais que a gente não saiba descrever, e foi isso que aconteceu. Agora, e nesse caso aqui? Esse fóton está indo para a direita com uma função de onda indeterminada, assim como o nêutron, uma função de onda que dá probabilidades. Esse outro fóton foi para o outro lado. Eu deixei passar anos e anos e anos, esses fótons estão a anos-luz de distância, e eu lá longe meço um deles. Só que pela conservação do momento angular, eu sei exatamente que quando eu meço esse cara aqui com spin para cima, esse cara está com spin para baixo. Instantaneamente. Então, como que um fóton colapsa o estado do outro? Parece que tem uma propagação instantânea de informação. Mas tem, né, uma propagação instantânea de informação. Mas será que é uma propagação física? Aí você poderia pensar, então basta eu construir tipo um rádio ou algum tipo de equipamento de comunicação que consiga usar essa correlação para transmitir informação instantaneamente. Aí você tenta fazer e não consegue, não dá. Na hora que você tenta usar a correlação dentre esses dois fótons para, de certa forma, tentar transmitir informação, você vê que você não consegue transmitir a informação. Porque você tem que avisar, né? Digamos, você está um ano-luz aqui de distância desse cara aqui. Aí você mediu que a polarização é para baixo. Aí você fala, agora eu tenho certeza que esse cara está com a polarização para cima. Mas como é que eu aviso o cara lá? Eu preciso mandar uma informação para ele. Havia, sei lá, aí sim um rádio mesmo, alguma coisa assim. Então, você tem essa correlação é muito estranha pelo caráter da mecânica quântica, não pelo caráter da mecânica clássica, onde essa correlação também já ocorre devido ao exemplo das bolinhas, né? Mas ela não dá uma correlação de propagação de sinal mesmo, de informação de um lado para o outro. Certo? Mas é outra coisa bastante estranha. E tem aqui ainda, digamos, inúmeros passos técnicos, matemáticos, para vocês entenderem realmente os aspectos
do formalismo, do modelo matemático por trás disso aqui. Mais alguma dúvida? Não? Bom, se quiserem perguntar, é só falar. Bom, então, a gente estabeleceu essa brincadeira aqui. A gente tinha mostrado lá atrás que xp, né? Só lembrando aqui, del x, del p, menos del x, del p, del x. Então, esse cara aqui é simplesmente 1, certo? O que diz pra gente que xp é igual a IH cortado, certo? Ou seja, a comutação entre x, que é o operador da posição, e P, que é o operador de momento, é sempre dado por IH cortado. IH cortado é uma constante fundamental, né? Ou seja, você constrói a sua teoria com esse número aqui em aberto, você vai no experimento, faz medições de novo, e você descobre o número que precisa ser colocado para isso aqui funcionar, e você coloca aquele número e funciona em todas as ocasiões. Átomo de hidrogênio, moléculas complicadas, outros tipos de quantização, ou seja, você mostra que de fato isso aqui é uma constante universal, tá certo? Essa constante universal está em tudo que a gente faz com mecânica quântica e é sempre a mesma, tá? Tem gente que faz especulações sobre, né? Ah, mas e se H cortado depender da posição? E se H cortado depender do tempo? Você pode tentar fazer umas teorias malucas assim, mas não tem nenhuma evidência que teorias assim sejam boas, tá? Ou melhor, que consigam descrever alguma coisa melhor ou além do que a gente já consegue descrever com teorias onde esse cara aqui é uma constante, tá? Mas é mais uma constante da natureza. Bom, agora o ponto é o seguinte: como que eu realizo esses caras aqui? Né? Uma álgebra, ela te dá uma regra de composição de objetos. Esse objeto com aquele dá esse objeto com esse dá aquele, e assim por diante. Né? Assim como vocês têm com números reais. 2 vezes 3 é 6. Né? Então, 2 composto com 3 dá 6. Então, você tem uma tabela de multiplicação, claro que ninguém faz isso, mas você poderia simplesmente mostrar quais são um produto de todos os números naturais, números inteiros, o que é que seja. Certo? Aqui é a mesma coisa, a gente precisa pensar nesses caras como transformações, como eu posso dizer, sobre alguma coisa, tá certo? Bom, como é que a gente faz isso? Quando a gente vai construir a nossa mecânica quântica, o objeto principal vai ser a função de onda, certo? Essa função de onda vai ser a função da posição, tá certo? E você pode pensar que essa ação aqui, de você colocar o operador atuando na função de onda, está associada a uma medida da posição, certo? Mas a sua função de onda, você já está dizendo que ela está em x. Então, se você mede a posição de uma coisa que está em x, você mede o próprio x, certo? Então, você coloca aqui x psi de x. Pessoal, o psi aqui não tem nenhuma surpresa, tá? É uma função, ela é complexa, vocês já viram os números complexos, uma função complexa de uma variável. Assim como o f de x, que vocês cansaram de ver, derivada e tudo mais, certo? Agora, o que vai acontecer aqui é que o meu comutador, que é dado por uma expressão desse tipo aqui, também envolve calcular esse cara aqui, ó. Então eu preciso de uma representação desses objetos matemáticos que respeite isso aqui igual, né, que respeite essa expressão aqui. Ok? Bom, você poderia pensar, bom, mas aqui eu posso fazer o seguinte. Se eu tento colocar P aqui, então talvez meu P já esteja determinado de alguma maneira complicada em relação a x, tá certo? Aí você pode pensar que isso aqui vai te dar uma certa função hzinho de x vezes psi.
certo? A pergunta é, será que isso aqui é uma boa... Isso aqui vai me dar uma representação correta para a minha álgebra? Né? A gente pode olhar. Então a gente pensa no seguinte, eu pego x e p, né? E atuo na minha função de onda psi de x. Bom, eu sei que esse cara aqui é igual a IH cortado. Certo? Se eu abro o meu lado esquerdo, vai ficar assim, ó, x, p, menos p, x, psi de x é igual a IH cortado, psi de x. Certo? Novamente, eu estou procurando uma representação para a minha álgebra aqui dos comutadores. Certo? Bom, a minha regra é, quando eu pego esse x chapéu e boto aplicado a minha função psi, eu encontro a própria variável x. E quando eu boto o p chapéu aplicado aqui, eu encontro a minha própria variável, eu encontro uma certa função h de x. Certo? Então esse negócio fica simples, vai ficar assim, ó. X h de x menos h de x, x. Psi de x igual a IH cortado psi de x. Isso aqui funciona, pessoal? Quanto é que é esse aqui? Quanto é que é x vezes uma função h de x menos h de x vezes x? É zero? Não funciona. Não pode ser assim. Ou seja, quando eu vou representar a medição desse cara aqui como simplesmente a justa posição da posição vezes esse cara em P da mesma forma, isso aqui não funciona. Porque não respeita a álgebra. A álgebra diz que esse comutando com esse é IH cortado a função. E a função psi pode ser qualquer uma, tá? Ela pode ser arbitrária. Como é que eu conserto isso? Veja, aqui eu botei qualquer função. Se eu tivesse botado qualquer função aqui também, não teria funcionado. Que tipo de objeto matemático a gente conhece que transforma uma função de uma forma não trivial? O que vocês já viram? Como é que você transforma uma função? Você pega essa função, você pode mudar o argumento, você pode multiplicar a função por um número, você pode multiplicar a função por outra função, certo? Mas você pode fazer outras duas operações que vocês aprenderam recentemente nesse curso. Nesse curso não, né? No curso de física. Que é derivar e integrar, certo? É claro que aqui eu estou mostrando para vocês uma maneira simples de encontrar a representação desse comutador, tá? E por isso a gente faz esses argumentos de plausibilidade. No curso de mecânica quântica vocês vão ver de uma maneira mais precisa por que esse cara, primeiro, só depende de x e por que a representação que a gente vai encontrar aqui envolve uma derivada, tá certo? Mas, para os propósitos desse curso aqui, a gente vai ver essa versão mais simplificada, ok? Então vamos dizer que é isso. Vou dizer que esse cara aqui vai ser I, vai ser ó, alfa, que eu não sei quem é ainda, d dx. Será que agora funciona? Vamos lá. Vamos reescrever esse lado aqui. Vai ficar assim, ó. Esse primeiro termo vai ficar assim, x, chapéu, alfa, d dx de psi de x. Esse termo aqui, certo? Então eu fiz primeiro a ação do P, ok? E aqui eu vou fazer assim, ó. O P eu vou deixar de fora por enquanto. E a ação do X eu vou manter a mesma, né? X, psi de X. Né? Tá claro o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Tem alguma coisa estranha que vocês não estão entendendo? Bom, mas aí eu falei o seguinte, ó, esse x aqui atuando em qualquer função, como eu falei para vocês, aqui é qualquer função, é simplesmente x vezes a função. Então aqui fica fácil, fica alfa x d dx de psi de x. Aqui não muda nada. Mas aqui, agora é assim, ó, menos, esse cara aqui é alfa d
dx do quê? De x vezes π de x. Certo? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? O que vai acontecer com esse termo aqui? Como é que fica a derivada de x vezes π de x? Que regra a gente usa aí? Regra derivada do produto, né? Ou a regra de Leibniz. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Alfa x d dx psi menos. Então, eu vou ter alfa vezes a derivada de x em relação a x, que é 1. Então, vai ficar alfa π de x, mais, né, com menos na frente, menos alfa na frente, né, x vezes a derivada de π. Então, vai ficar assim. Menos alfa x del x de π igual a i h cortado π de x. Mas esse termo aqui, ó, é igual a esse termo aqui. Então eu consigo uma representação. Eu preciso escolher alfa igual a menos i h cortado. Certo? Então o que isso está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente que x em π de x é igual a x π de x e p π de x é igual a menos i h cortado del π del x. E pronto. Aí vocês podem reclamar, né? Mas negócio arbitrário, você inventou esse negócio, botou esse alfa e resolveu dessa forma. Por que isso é relevante? Por que então, será que não existem outras maneiras de representar o comutador? E a resposta é sim, existem infinitas maneiras de você representar esse comutador de forma que dê certinho aqui xp da IH cortado. Aí você fala, bom, mas se existem infinitas formas de fazer isso, então qual é a fisicamente boa? Qual é a fisicamente correta? Qual é que vai representar de fato a natureza? Aí a resposta é, um matemático provou que todas as representações possíveis, por mais que sejam infinitas elas são equivalentes. Ou seja, existe uma maneira de você representar as mesmas coisas em todas as representações, e essa maneira faz com que os experimentos físicos, os resultados físicos, sejam sempre os mesmos. Certo? Então, existe uma ambiguidade na representação, você pode construir ela de forma mais ou menos à mão, mas isso no fim é irrelevante, porque por mais que você possa construir uma representação diferente, os resultados físicos que você vai extrair dela vão ser sempre os mesmos, tá certo? Então, é claro que, veja, é uma resposta matemática extremamente complicada para o problema, tá certo? Existem infinitos, mas infinitos são equivalentes. Ok? Então, se todos são equivalentes, a gente usa esse que todo mundo usa, né? Esse aqui é o padrão, né? Não tem por que a gente adotar um padrão diferente. Ok? Alguma dúvida até aqui? Okay. Bom, então, vamos dar um passo atrás agora e vamos pensar em dois conceitos de estatística que a gente vai precisar aqui. Porque a gente está falando de princípio da incerteza. E lembra do princípio da incerteza que a gente discutiu lá atrás? Ele tem a ver com aqueles desvios padrão. Vocês estão vendo esse laboratório ainda, ou já viram? Vocês têm o sigma, né, que é o desvio padrão, e ele é o desvio padrão de uma medida, que é o quanto que você espera que a sua medida varie ali em média, né? Então, primeiro, você tem que saber qual é a média da sua medida, e depois você, da média, você extrai outra informação, que é o desvio padrão, tá certo? O quanto vocês viram disso nos cursos de laboratório? Vocês viram distribuição de probabilidade, valor esperado, essas coisas todas, ou simplesmente foram apresentados a esses elementos sem muita dedução? Viram um pouco? Assim, isso aqui existe e o nome dele é esse, né? Tá.
Então vamos discutir um pouco mais então, para vocês terem uma noção maior do que está acontecendo. O conceito de valor esperado é o conceito de valor médio de um certo experimento estatístico, certo? Então digamos que eu tenho um dado de 6 lados. Quantos lados eu tenho? 6. Se eu tenho 6 lados e digo que o meu dado é perfeito, qual é a probabilidade dele cair no 10º lado para cima? Dado perfeito, tem 6 lados. Qual é a probabilidade dele cair com 6 para cima? Se eu jogar ele uma vez? 1/6. Certo? Agora, eu vou fazer a seguinte proposição. Se eu jogo esse dado inúmeras vezes, de forma independente, e vou somando o número que vai caindo. Às vezes cai 1, às vezes cai 6, às vezes cai 5, às vezes cai 7. 7 não cai. 2, 3. O meu dado tá quântico. Se eu somo os valores todos que estão caindo e divido pelo número de vezes que eu lancei o dado, que número eu vou encontrar? O que vocês chutariam? Não, se eu vou somando, né? Digamos que eu joguei a primeira vez, deu 1. Aí eu somei a segunda vez, deu 6. Depois deu 3. Depois deu 2. Depois deu 1. Depois deu 1. Né? Aí eu divido aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Eu posso ir aumentando o número de vezes que isso aqui, que eu vou fazendo esse experimento aqui. Que número vocês acham que a gente vai encontrar aqui? Uma coisa próxima de 3, né? Faz sentido, que ali está no meio, às vezes a contribuição vai ser só de 1, às vezes essa vai ser de 6. Na verdade vai ser um pouquinho diferente, mas a gente vai ver lá. Como é que eu extraio essa informação aqui da minha distribuição de probabilidade? Qual a probabilidade de eu tirar 1 no dado? É 1/6. Qual é a probabilidade de eu tirar 2 no dado? É 1/6. E assim por diante. 3, 4, 5, mais 6. Então isso aqui é 1/6 vezes 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. Quanto que é isso aqui? Um mais 6, 7. 2 mais 5, 7. 3 mais 4, 7. É 21, né? Pode somar do jeito que você quiser, mas essa é a maneira que a gente usa para ter a fórmula da progressão. Então, isso aqui vai dar 21/6. Certo? Quanto é que é isso aqui? 7/3, 7/2, que é 3,5. Por que é 3,5? Porque sempre está somando 1 pelo menos, por isso que dá esse 0,5. Certo? Então o valor esperado, ele tem a seguinte fórmula aqui, ó, é o número que você quer, é o número que pode sair, ou seja, o possível resultado do seu experimento estatístico vezes a probabilidade dele. E eu somo sobre todas as possibilidades, de 1 até 6. Esse cara aqui é o que a gente vai chamar de valor esperado de N. Certo? Essa é a definição do símbolo. O valor esperado de N é dado por isso aqui. Se a probabilidade, se esse dado fosse meio esquisito e aqui a probabilidade de cair 1 fosse maior, então essa soma aqui ia ter um peso diferente aqui e ia dar um resultado diferente de 3,5. Isso é provavelmente um resultado menor. Ok? Isso aqui vocês já tinham visto? Conceito de valor esperado. Ou seja, dado uma probabilidade e dado os possíveis resultados do seu experimento estatístico,
no caso de lançar um dado, você determina o valor esperado assim. Esse tipo de valor médio vai ser muito útil. Por exemplo, a posição média do nêutron no anteparo é um valor esperado, certo? Ou seja, em média o nêutron vai cair aqui, certo? Outra coisa interessante do valor esperado é que nem sempre ele faz sentido como uma medida em particular, ou seja, eu nunca vou encontrar 3,5 no dado, certo? Mas ele está me dizendo que eu vou, se eu somar todos os resultados e dividir por n, eu vou encontrar 3,5, certo? Então, o valor esperado, ele não te diz qual é a medida mais relevante necessariamente. Ele vai estar uma noção da média mesmo dos possíveis resultados. Okay? Bom, e agora, se eu tiver no caso do meu nêutron mesmo, né? Então, digamos que eu lancei ele aqui e eu tenho essa caixinha, eu tenho essas caixinhas todas aqui. Aí ele pode cair aqui, digamos que as caixinhas sejam todas de tamanho ΔX. Certo? Como é que fica aqui o valor esperado de x? Ou seja, onde que eu espero que, em média, o meu nêutron bata? O que vocês acham? Vou botar aqui assim. Valor esperado de x. Aí eu penso nas minhas caixinhas. Então vai ficar assim. A posição da primeira caixinha, que é esse x1 aqui, digamos que esse cara aqui, ó, seja x1, ok? Vezes a probabilidade, e aí a gente já viu que isso é uma densidade de probabilidade, lembra que a gente discutiu lá atrás, vezes ΔX. Né? Isso aqui é uma densidade, vezes o ΔX me dá a probabilidade. Toda aquela discussão da probabilidade não poder ser, ela vai ser zero no ponto, a gente tem que sempre medir numa caixinha, né? E assim por diante. Então, vai ficar assim. x2. Ok. Bom, pessoal, então, vamos continuar aqui. Então, é a mesma coisa, se preserva aqui, a mesma lógica, né? O valor da posição vezes a probabilidade dela, o valor da posição vezes a probabilidade dela. Isso dá essa brincadeira aqui que a gente está montando, né? Então, claro que aqui continua x2, x3, p de x3, ΔX e assim por diante. Mas o que isso aqui está aparecendo para a gente, pessoal? Soma de n de 1 até n maiúsculo de xn, p de xn, ΔX. O que é isso aqui, pessoal? Quando eu agora suponho que eu posso diminuir o tamanho da minha caixinha o tanto quanto eu queira, né? Que novamente aqui tem por trás a hipótese da partícula pontual, né? E eu posso diminuir o tamanho dessa caixinha. Essa integral aqui, já dei a resposta. Essa soma vira o quê? Uma integral, né? Então essa aqui, se você pensar numa integral de Riemann, vai dar integral, eu vou chamar de AB, tá? De xp de x. Ok? Então o valor esperado é a soma da probabilidade de alguma coisa ocorrer vezes aquilo que ocorreu. Então, aquilo que ocorreu foi eu medir em x, a probabilidade de eu medir em x está aqui, e aqui é o elemento de integração, tá certo? Então, esse cara aqui dá para a gente o valor esperado. Okay? Vamos ver um exemplo para a gente entender como que isso aqui funciona. Vamos montar uma distribuição de probabilidade bem simples aqui. Vamos dizer que a probabilidade de eu encontrar um certo valor x é igual a 1 sobre b menos a para x, x entre a e b. Certo? Vou tirar esse cara aqui. Ok? E 0 para os outros casos, né? X maior que b e x menor que a. Ok? Então, como é que eu posso grafar esse negócio aqui? Então, eu tenho aqui A, eu tenho aqui B, é uma probabilidade que é aqui, certo? E ela aqui é 0. Todo mundo entende isso? Né? A altura dela aqui é 1 sobre B menos A. Vamos ver se é uma distribuição de probabilidade bem posta, né? Com a normalização, tudo direitinho.
Vamos lá, como é que fica, então, a integral de A a B de P de x dx? Vai ficar 1 sobre B menos A, integral de A a B dx. Quanto que é isso aqui, pessoal? Integral de A a B dx. Isso. Vai ficar assim, x calculado em de A a B. Certo? Mas isso aqui é B menos A. Então isso aqui dá 1. Então você vê, essa é uma distribuição propriamente normalizada. Ok? Ok, bom. Agora vamos ver se o nosso conceito de valor esperado é bom aqui. Tá? Vamos lá. Como é que vai ficar então esse cara aqui? Vai ficar assim. 1 sobre B menos A, que é constante, é o cheiro da integral de x dx de A a B. Quanto que é isso aqui, pessoal? Então vai ficar assim, né? 1 sobre B menos A, x ao quadrado sobre 2 de A a B. Como é que fica? Certo? Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. O valor esperado de x vai ser 1 sobre 2b menos a b ao quadrado menos a ao quadrado. Mas como é que eu posso reescrever b ao quadrado menos a ao quadrado? Isso. Então, vai ficar 1, 2, b menos a, e aqui no numerador, b menos a, b mais a. Vai embora, vai ficar b mais a sobre 2. Isso aqui faz sentido para vocês? O valor esperado de x é b mais a sobre 2. Vamos chutar aqui, vamos dizer que b é 1 e a é 0. Como é que fica então? Fica 1 mais 0 é 1, dividido por 2 é meio. Então, está dizendo que o valor esperado é aqui no meio, ó. Certo? Se aqui fosse 2 e aqui 1, mesma coisa, né? 2 e aqui 1. 1 mais 2, 3, dividido por 2, 1,5. Que está aqui no meio também, 1,5. Aí vocês podem brincar à vontade com B e com A, e vocês vão ver que realmente esse valor esperado está sempre no centro. É a média do valor. É o que você espera, mais ou menos ali o 3,5 lá do dado, né? Então esse cara aqui realmente funciona e a gente viu um exemplo prático dele aparecendo aqui, né? Ou seja, esse exemplo aqui é um exemplo desse caso geral do valor esperado, tá certo? Bom, e além de valor esperado, a única coisa que importa para a gente é o valor esperado, pessoal? Porque, veja, o que a gente está fazendo fundamentalmente é extraindo informações resumidas da distribuição de probabilidade, certo? Por exemplo, saber a distribuição de probabilidade é equivalente ao conhecer todos esses detalhes aqui, ó. Veja, digamos que eu tenho uma distribuição de probabilidade assim, bem complicada, certo? Conhecer P de x é conhecer todos esses detalhes aqui. Né? Todo momento que ela vira um pouco aqui, nem a função direito. Ó. Né? Agora, muitas vezes, a gente ou não tem acesso a esse detalhe todo, ou não tem interesse nele, certo? Se eu disser para você quais são os aspectos mais importantes dessa distribuição, você vai falar o quê? Bom, aqui, mais ou menos aqui o centro dela, provavelmente. E qual o segundo aspecto importante dela? O que vocês escolheriam? Digamos que você pudesse reportar essa distribuição em 2 números. Um número, com certeza, é o valor médio.
certo? Porque te dá uma noção mais ou menos de onde que vai sair alguma coisa. Agora veja, eu posso pegar aqui a largura dela aqui, ó. O pessoal chama de largura meia altura, você pode encontrar maneiras de determinar uma largura aqui. Então essa largura aqui, ela te diz, a gente geralmente chama de sigma, mas aí eu vou dar uma definição formal para esse sigma, ela te diz o quão o valor esperado traça o tipo de resultado que você vai poder ter. Porque você sabendo a escala sigma, você sabe que é pouco provável encontrar o meu resultado aqui. Porque, olha, eu tenho muitas escalas de distância sigma aqui. Certo? E, na verdade, é por isso que em experimentos em física a gente geralmente chama a nossa confiança das coisas em termos de sigmas. Né? Ah, eu estou em 1 sigma de confiança, 2 sigmas de confiança, 3 sigmas de confiança. É quão distante você está do centro da distribuição. Certo? Então, aqui é uma coisa que é pouco provável, porque está vários sigmas, e aqui, um ponto aqui, está menos de 1 sigma de distância, então eu digo que está próximo, certo? Como que eu meço esse sigma? Porque eu tenho o valor esperado, que é, digamos, a maneira precisa, matemática, que eu incluí aqui na minha brincadeira, para determinar a média. Né? E se eu quiser determinar esse sigma de maneira formal, como é que eu faço? Desvio padrão, mas como que eu defino ele? Isso. Exatamente, você poderia pensar, bom, então eu quero esse cara aqui, ó, x menos valor esperado de x. Esse cara vai ser uma boa estimativa de quão largo é esse negócio aqui. Mas você pode pensar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o valor esperado dele. Certo? Mas aqui a gente vai ter um problema, né? Vocês já viram o fato de que a integral é um operador linear? Então, ó, integral de f de x mais g de x dx é igual a integral de f de x dx mais integral de g de x dx. Isso aqui vocês já viram? A integral da soma é a soma das integrais. Mas então, se isso aqui é verdade, então vai ficar assim, ó. Esse cara vai ser igual ao valor esperado de x, que é esse primeiro cara aqui, menos valor esperado do valor esperado de x. Mas o valor esperado é um número. Né? A gente encontrou lá, é meio, é 1,5, alguma coisa assim. Então, isso aqui é o quê? Né? Deixa eu pegar aqui. Então, você pega o valor esperado de um número alfa qualquer, isso aqui é a integral de alfa de p de x dx. Mas, alfa é constante, sai da integral. Aí fica a integral de p de x dx. Mas eu mostrei para vocês, uma integral da distribuição de probabilidade tem que ser 1, porque senão não é uma distribuição de probabilidade. Então, isso aqui é o próprio alfa. Então, o valor esperado de um número, né, é o próprio número. Então, isso aqui é 0. Okay? Sua ideia é boa, mas a gente precisa consertar ela um pouquinho. O que a gente está fazendo ali? Se a gente for desenhar, a gente está fazendo o seguinte, ó. Aqui é A, aqui é B, tá certo? E eu estou fazendo o seguinte, ó. Eu vou traçar minha função aqui, ela vai ser x menos o valor esperado de x. Certo? Ela vai ficar assim, ó. Quando eu tiver com x menor que a média, que é esse lado aqui, esse cara aqui é negativo. E quando eu tiver x maior que a média, esse cara aqui é positivo. Então deu 0 lá, porque eu estou pegando contribuições negativas e positivas e estou somando. Só que toda vez que eu tenho uma contribuição negativa, eu tenho uma positiva. Né? Então se eu somar, se eu fizer a mesma brincadeira daquela função assim, eu vou ter contribuições negativas na integral aqui, contribuições positivas de lá. Isso não vai me dar meu sigma, vai me dar outra coisa qualquer. Certo? Como é que a gente conserta? Se a gente tem um número que está hora negativo e hora positivo, como é que a gente faz para ele ficar sempre positivo? Ou o módulo pode ser, você falou módulo, né? Elevar ao quadrado. O módulo ele tem dificuldades porque é uma função descontínua, tá?
Mas ele tem bastante utilidade na estatística. Se vocês forem ver o que a gente chama de estimadores robustos, você fazer isso com módulo também pode ter serventia, dependendo da situação que você está trabalhando. Mas o padrão é a gente definir o quadrado aqui, certo? Então a gente dá um nome para esse cara agora. var de x, que é a variância, é definido como valor esperado de x menos valor esperado de x ao quadrado. Ok? Certo? A variância, por que não a gente chama de desvio padrão direto? Porque a variância, se vocês olharem para cá, esse cara aqui tem unidade de distância. Se você pensar que x é um deslocamento, esse cara vai ter unidade de deslocamento quadrado, né? Então você pode fazer o seguinte, ó, a variância de x vai ser igual ao valor esperado de x quadrado menos x valor esperado de x mais valor esperado de x quadrado. Todo mundo concorda? Oh, faltou 2. Agora, se eu abro aqui usando a linearidade, esse cara vai ficar assim, ó, valor esperado de x quadrado menos, esse cara é um número, esse cara é um número e menos é um número, então fica 2, valor esperado de x, valor esperado de x. Certo? E o valor esperado de x quadrado, valor esperado de x ao quadrado, o valor esperado dele também é um número, simplesmente sai. Então, fica assim, valor esperado de x quadrado menos valor esperado de x quadrado. Certo? E esse cara aqui te dá a variância. Você sabe que são sempre contribuições positivas, então esse número aqui é sempre maior ou igual a zero, tá certo? E esse número aqui também vai ser sempre maior ou igual a zero. Então a gente define o desvio padrão como raiz da variância. E esse cara tem as unidades corretas. Ok? E esse é o sigma que vocês vão ver o tempo todo, tá certo? Esse cara aqui digamos, os sumários mais importantes de uma distribuição de probabilidades são sempre a média e o sigma, certo? A média e a variância. Okay? No caso da distribuição normal, que é a distribuição gaussiana, é a distribuição que é totalmente caracterizada pela média e desvio padrão. Ou seja, os únicos dois números necessários para descrever uma distribuição gaussiana é a sua média e seu desvio padrão. Uma vez que esses dois números são determinados, toda a distribuição, ou seja, todos os detalhes dessa função são dados, certo? Existe uma série de teoremas importantes que mostram que a estatística de coisas complicadas tende naturalmente a uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana, certo? Então, oscilador harmônico, átomo de hidrogênio e distribuição gaussiana é praticamente tudo que a gente faz na física, tá? Não tem outras três ferramentas mais úteis e usadas na física do que essas. Talvez as equações diferenciais ordinárias também. Mas essas são, de fato, muito úteis. Okay? Então vamos fazer esse cálculo rapidinho aqui, ó, para a gente poder ver como é que vai ficar a nossa variância dessa situação anterior aqui. Tá? Então vai ficar assim, ó, integral de A a B de x ao quadrado sobre B menos A dx. Quanto é que fica isso aqui, pessoal? E aí, como é que eu simplifico isso aqui? Muito bem, eu achei que ninguém ia saber. Então vai ficar assim, ó.
B menos A, e aqui vai ficar A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Esse cara corta com esse cara aqui, certo? Vai ficar A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado sobre 3. E aí, pessoal, como é que vai ficar a nossa variância aqui? Vamos pegar o caso em que o valor esperado de x, a gente viu lá atrás, é meio, né? Se eu escolher b igual a 1 e a igual a 0. Certo? E aqui, como é que vai ficar, então, agora o meu valor esperado de x quadrado? Então, a igual a 0, 0, fica aqui 1, vai ficar 1/3. Certo? Então, o valor, como é que vai ficar a nossa variância? Var de x vai ser igual a 1/3 menos 1/4. Esse cara aqui vai dar 12... 4 menos 3 sobre 12, né? 1/12. Esse cara é a variância, então você pode encontrar que sigma vai ser 1 sobre raiz de 12. Certo? 3 vezes 3, 9, dá 1/3 mais ou menos aqui. Então você vai descobrir que você tem aqui uma coisa variando de 0 a 1, a média é em meio, e a variância está aqui. É o quanto que você vai, em média, encontrar a posição aqui. É mais raro encontrar perto das bordas do que encontrar no centro. E é isso. E agora a gente vai usar essa brincadeira toda para estimar as medidas na mecânica quântica. Então, aqueles operadores que eu mostrei para vocês, a gente vai usar eles como medida e a gente vai calcular a variância daquelas medidas e provar que está sempre respeitando aquele limite de h cortado sobre 2. Certo? Mas é isso, pessoal.